Olá pessoinhas, tudo bem com vocês? Carros que dormem no tempo, ou em garagens descobertas ou na rua. Que cuidado será que a gente tem que ter com eles? Vem comigo descobrir? O setor automotivo evolui muito e muito rápido, praticamente todo dia a gente tem alguma novidade. E a área da pintura não foge da regra. A gente tem cada vez proteções mais legais saindo de fábrica já do carro. Mas ainda assim, as intempéries são um problema sério para a estética do nosso carro. E aí, quando a gente não tem outra opção e o carro tem que dormir debaixo de sol e chuva, a gente precisa tomar alguns cuidados. O sol e a chuva e também a poeira, o acúmulo de resíduos em cima do carro vão fazendo seu trabalho de formiguinha ali ao longo do tempo. E uma coisa simples como um banho já pode fazer bastante diferença na vida da estética do seu carro. Se o teu carro dorme debaixo de sol e chuva, é legal lavar ele pelo menos uma vez por semana. Isso para garantir que depósitos de sujeira não vão começar a se acumular de maneira muito prejudicial na pintura do carro. E claro, investir numa cerinha legal também para deixar uma capinha protetora até a próxima lavagem. A cera dá até para aplicar a cada 15 dias, vai? E existem processos nos quais você também consegue investir para dar uma proteção extra para a pintura, para o verniz do carro. Por exemplo, os processos de cristalização e vitrificação. Dependendo do tipo de garagem descoberta que você tem, às vezes tem lá uma árvore no quintal ou no estacionamento e você acha uma excelente ideia deixar o carro lá de baixo para pelo menos dar uma protegidinha do sol. Mas aí, essa pode ser a pior escolha que você pode fazer para o seu carro. Seiva de árvore e fezes de passarinhos que parece que escolhem o nosso carro são extremamente prejudiciais para a pintura. A composição desses resíduos queima o verniz de uma maneira que depois nem a lavagem, nem polimento, nem cristalização nada mais resolve, dependendo do estágio que isso chegar. Então, se o seu carro fica debaixo de árvore e você nota que tem seiva ou fezes de passarinho na pintura, lava urgentemente. Capas precisam ter muito critério para serem utilizadas. Às vezes a capa pode te trazer mais trabalho do que benefícios. Aqui em casa a gente opta por deixar o carro antigo encapado, mas todos os dias, salvo os dias onde a chuva não dá trégua, a gente desencapa o carro e deixa ele respirar. Isso é muito importante porque mesmo essas capas aqui, ó, que protegem contra a chuva, a grande questão é que a chuva cai em volta do carro, inclusive escorre água para debaixo do carro, e assim que o tempo dá uma leve esquentadinha, toda essa água que está debaixo do carro começa a evaporar e entrar por debaixo da capa e se acumular no carro. Então, se você não faz esse trabalho de desencapar o carro todos os dias para ele respirar, essa água vai se acumulando ali e tragédia. Ainda mais para carro antigo, que o tratamento da chapa não era tão evoluído quanto os carros modernos. Então esse acúmulo de água, só desse vapor de água e as gotinhas que depois se formam lá dentro com ela condensando outra vez, podem causar corrosão extremamente avançada. E aí você começa a ver aquelas bolhazinhas na pintura que quando estouram, é o que a gente chama na oficina de olho do diabo. Os carros mais modernos têm tratamentos de chapa muito mais eficientes, mas ainda assim a capa pode ser prejudicial para eles também. Tem algumas capas que vêm com uma almofadinha que você coloca ali na parte do teto do carro para deixar a capa desencostada do teto. São mais legais, mas ainda assim precisa desse cuidado de desencapar o carro todos os dias para ele respirar e secar por completo, garantir que nenhum vestígio de umidade vai ficar entre a capa e o carro. Mas às vezes o teu carro dorme na rua mesmo e aí não tem essa opção de usar uma capa. Aí nesse caso, vale os cuidados para os carros que dormem nas garagens descobertas sem capa, o banho, a cera, a vitrificação, cristalização.
e vale também alguns outros cuidados que são relativos à rua. Tomar cuidado com os pneus, que eu já recomendei aqui para vocês que quando estaciona o carro na rua é legal deixar as rodas levemente viradas para a calçada, porque aí se o carro dá uma andadinha, ele encosta na calçada e não sai rolando e batendo em outros carros, por exemplo. Mas são as rodas viradas para a calçada, não encostada na calçada. A roda que está do lado da calçada não pode encostar na guia. Encostar a roda na guia pode causar uma deformação no pneu, que pode ser extremamente prejudicial para ele. E jamais colocar o carro estacionado com duas rodas na calçada e duas na rua. Isso causa uma deformação no carro e a longo prazo vai te dar problemas de alinhamento de porta, várias coisas que podem acontecer na carroceria. Além disso, o carro que dorme na rua está sujeito a outras coisas também, né? Tem o sol, tem a chuva e tem os furtos, as batidas, os arranhões. E o furto, o grande problema do furto do carro da rua é que podem te levar o carro inteiro ou podem levar partes do carro. Eu não sei o que é pior. E as batidas e arranhões, que não tem jeito, pode acontecer. E é importante eu falar para vocês agora que carro batido tem que ser consertado. Deixar o carro batido é um problemão, especialmente se a batida chegou na pintura, quebrou a pintura, tirou a pintura, ou seja, se a batida chegou na lata do carro. Mesmo que seja só um arranhão, se chegou na lata do carro, é bem provável que a proteção contra a corrosão que vem de fábrica tenha ido embora também. E se você não cuida disso, é um dodói que vai infeccionar, ou seja, a corrosão vai começar ali e vai se espalhar por trás da pintura e aí vira o famoso olho do diabo. A hora que a gente vai cutucar, vê que isso tá alastrado no teu carro inteiro, virou um câncer. Na repintura, ainda que a gente não use exatamente os mesmos procedimentos que a fábrica usa para fazer a proteção das chapas, a gente usa alguma proteção. E isso já vai ser o suficiente para a corrosão não começar, e se ela começar, a gente já trata ali e não deixa ela evoluir. De qualquer maneira, a corrosão não começa do dia para a noite, você tem aí algumas semaninhas para se organizar, inclusive financeiramente, para fazer esse reparo. O que não pode é deixar meses e notar pontos de ferrugem e negligenciar. Agora conta aqui para mim nos comentários como é que é o soninho do carro de vocês. E ó, quem tem carro que dorme em garagem coberta, especialmente garagens de prédios subterrâneas, eu quero que vocês me contem se já tiveram problemas com isso também, pra gente conversar sobre esse assunto. Que tal? Aproveita, deixa o seu joinha, compartilha a dica com a galera e a gente, como sempre, se vê no próximo vídeo. E aí, se você não cuida disso, o dodói infecciona, ou seja, a corrosão vai começar ali e vai se espalhar pelo carro inteiro,